Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada por você fazer o estudo da lição junto comigo. Hoje já é 1º de setembro de 2024. Que seja bem-vindo o mês de setembro, né? Que no mês de setembro só aconteça coisas boas na minha vida e na sua vida. Vamos falar com Deus para a gente começar o nosso estudo? Então feche os seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, porque mais um dia vamos estudar a lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que a palavra estudada caia em terra boa e possa produzir fruto. Que possamos compartilhar o que estamos aprendendo com outras pessoas. Que sejamos, Deus, transformados em pessoas melhores a cada dia. Que possamos fazer o nosso melhor, seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Que a tua luz brilhe através de nós, que possamos ser sal, que possamos ser luz, aonde quer que a gente for. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe as vezes que pecamos, que cometemos erros. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados da mocidade e as nossas transgressões. Senhor, obrigada por ser o nosso pastor. Guia-nos, Senhor, nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. É isso que te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Né? Como eu disse, domingo, 1º de setembro. Que mês lindo, né? Setembro, eu gosto muito desse mês também. E o título que nós vamos estudar hoje é uma história que eu tenho certeza que você conhece, né? Com certeza já ouviu falar essa história na Bíblia. Né? Nós estamos estudando a lição 10, a lição que traz o Evangelho de Marcos, e o título principal dessa semana é Os Últimos Dias, né? E o título da lição de hoje, do nosso estudo, é esse aqui, ó. 2 moedinhas na caixa de ofertas. Quem que deu essas 2 moedinhas? Você sabe? Foi a viúva, né? A viúva pobre. E aqui já começa com uma pergunta. Só que para você responder essa pergunta, você tem que ir lá em Marcos, capítulo 12. Você precisa ler o versículo do 41 a 44 e depois você vai responder aqui. Eu vou ler para você, uma história bem conhecida. É a oferta da viúva pobre, que começa dizendo assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aleluia! Gente, você acha que Jesus não observa como que a gente coloca a nossa oferta? Com certeza que ele observa, né? Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. E aí você vai responder essa pergunta aqui, ó. Quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso? Você vai responder na sua lição, tá bom? O Templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade, e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje, algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo e do monte do templo começaram no reinado de Herodes, o Grande, por volta de 20 a.C., mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 d.C. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no Pátio das Mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado, quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso era o equivalente a 1/32 de um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena.
Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia depositado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram de sua abundância, mas ela da sua pobreza. Eles ainda o tinham muito. Ela deu todo o seu sustento, o que o tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás. E Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas, mesmo que não façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas quando os líderes cometem equívocos significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está errado. Gente, que estudo, deu para entender? Não significa que tem líderes corruptos, que tem pessoas que roubam dinheiro do povo de doações, que você também vai deixar de dar. Não é isso. Jesus sabia que naquela época tinha pessoas assim. E ele não falou que não era para doar, né? A gente coloca aos pés ali dos apóstolos, das pessoas, e fazemos a nossa parte. Aí o resto já não é mais conosco, né? Eles que vão prestar contas com Deus. Amém? E aqui no rodapé tem uma pergunta. Qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor? Qual que é a importância, gente, de ser fiel? Nós sabemos que a mulher, né, que a viúva pobre foi abençoada. E você também deseja? Eu desejo. Então precisamos fazer a nossa parte. Amém? Um abraço carinhoso para você. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.